Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. A igreja encontrou e diz: encontrou, diz amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Pode tomar o vosso assento. Meus irmãos, Paulo, ele foi um instrumento de Deus no tempo do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros e Paulo escreveu com a graça de Deus 13 epístolas, que leva a sua escritura. Paulo, ele foi um dos maiores missionários depois de Jesus, que foi usado por Deus no tempo da igreja primitiva, no começo da igreja, para ganhar os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Paulo, com a graça de Deus, fundou muitas igrejas na Ásia e na região ali da Grécia Antiga. Paulo foi usado por Deus para ser um instrumento de vida, para ser um instrumento de salvação. Paulo, ele tinha feito 3 viagens missionárias. Nessas viagens, ele fundou muitas igrejas. E uma dessas igrejas era a cidade de Troade. Uma cidade que foi uma bênção para essa cidade recebeu uma igreja, e essa igreja era uma bênção para esta cidade. Paulo, ele fundou essa igreja na 3ª viagem missionária. Mas o que Deus tinha na vida de Paulo era tão grande que depois da 3ª viagem, Paulo foi incentivado pelo Senhor a visitar todas as igrejas que ele tinha fundado nas suas viagens missionárias. Em uma dessas era a cidade de Troade. Paulo, ele faz questão de retornar a esta cidade, e ele ficou uma semana inteira neste lugar, pregando aos irmãos, consolando os irmãos, fortalecendo os irmãos a permanecer no Senhor Jesus. O texto ao qual lemos, ele é registrado no último dia que Paulo estava nessa cidade, no domingo, no primeiro dia da semana. Paulo, ele estava sendo convencido pelo Senhor que os seus dias na terra estavam passando, e ele devia, como obreiro aprovado, visitar todas as igrejas que ele tinha, com a graça de Deus, levantado em cada uma das cidades a qual passou. O que me chama a atenção em Paulo é que nesse mesmo capítulo, mais para frente, Paulo fala que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que faça com excelência a obra que ele recebeu do próprio Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paulo foi este homem usado pelo Senhor. E o texto a qual lemos, eu estava lendo e estudando, e o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo a respeito de uma palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ele falou comigo, e com a graça de Deus eu quero passar tudo aquilo que Ele falou ao meu coração. Dada a introdução, eu quero perguntar uma pergunta retórica: quais são os perigos de estar na janela? Eu separei essa pergunta em 2 pontos. O primeiro é: a janela é um lugar que oferece muitas distrações. O que significa estar na janela? Ficar na janela é estar dentro, mas observando o que se passa lá fora.
Paulo estava ensinando aos irmãos. É, Deus. Eu queria estar nesse culto, irmãos, porque ouvir Paulo pregar era ouvir um grande homem de Deus estar falando. E ele falava, e com graça de Deus ele estava pregando, e foi tão maravilhoso que Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Era as suas últimas palavras, e Paulo tinha consigo que era a última vez que ele via a face do rosto dos irmãos que ele salvou para a glória de Deus. Então ele queria transmitir aos irmãos uma mensagem de ânimo, de força, para que eles mantivessem a fé na pessoa de Jesus por mais das perseguições. Então Paulo, ele estava lá ensinando, e ele deixou para fazer a ceia no último dia, no domingo, com o fim de partir o pão, para lembrar aos irmãos a respeito do dia em que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Então eles estavam alimentando o seu espírito com a palavra, e eles iriam também participar da ceia. Mas havia um jovem que não lhe é falado a idade. Alguns pensam que ele tinha de 8 a 14, outros de 18 a 40. Não sabemos a idade deste moço. Não sabemos quem eram os seus pais. Não sabemos se ele era um escravo ou se ele era livre. O que sabemos e temos a informação é do seu nome, chamado Eutico. Eutico significa aquele que teve boa sorte. E nós vamos ver a sorte que ele teve de ter sido salvo por Jesus. Estava claro o ambiente. Eles estavam no momento de palavra. Paulo estava pregando, mas havia um jovem distraído na janela. Irmãos, como foi falado aqui, o que significa estar na janela é estar dentro, mas observando o que estava lá fora. Esse jovem, ao mesmo tempo que ele estava dentro, ele estava fora. Ele estava no muro, não sabia onde estar. Porque estar na janela, irmãos, vamos entrar nessa história. Esse jovem estava na janela. Com certeza haviam pessoas que estavam passando pela rua, e com certeza isso poderia ter distraído a atenção do jovem. Ele não estava prestando atenção no que Paulo dizia, no que Paulo ensinava. E o mais triste, irmão Elias, é que eu vejo isso acontecer com a minha geração. O mais triste é que eu vejo isso acontecer com as igrejas brasileiras. O mais triste é que muitas pessoas, que até mesmo sobem numa tribuna como essa, estão divididos em dois tipos de pensamentos. Oh, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para dar para vocês. Se você estiver nessa situação, em nome do Senhor Jesus, saia da janela. E se não estiver nessa situação, a palavra é para você também. Fique longe da janela. A janela distrai o seu coração. A janela faz você estar distraído, faz você perder o alvo. Saia da janela. Aleluia. Eu vejo uma noiva, irmão Elias, que parece que está se esquecendo de que tem que se preparar para um noivo. Noiva fala sobre se vestir, sobre se ornamentar com as melhores joias. Mas eu vejo uma noiva despreparada para o encontro do noivo. Parece que a igreja esqueceu do arrebatamento. Parece que a igreja esqueceu que nós só veremos a face do Senhor com santidade. Parece que a igreja esqueceu do seu propósito. Oh, irmãos, é bom ouvir que a porta está aberta. É bom ouvir que nada vai faltar para a sua casa. É bom ouvir que enfermidade nunca vai passar no teu lar. Mas o que Deus está falando com a igreja nesses últimos dias não é palavra de conforto, não é que você vai ganhar na loteria. É que a igreja precisa de se despertar do sono, sair da janela e ir para o mundo pregar a palavra de Deus. Deus precisa de mais Paulo, que tenha a vida como nada diante daquilo que Deus tem para ele. Aleluia. Oh, irmãos,
igreja, sobre a sua situação atual. Ele falava uma palavra de consolo: olha, eu estou à porta, eu estou batendo. Jesus não estava dentro dessa igreja, isso é muito triste. Ele estava batendo para entrar. Mas a palavra de consolo está em que ele fala: aquele que abrir a porta e entrar e cear comigo, eu cear com ele. Aleluia! Glória a Oh, daramando, cara dançar, cara daramando. Eu vou entrar e fazer morada. Deus Santo! Oh, irmãos, quão triste é falar isso, mas muitas igrejas estão parecidas com Laodiceia. Sabe qual que era a frase da igreja de Laodiceia? Ele dizia: olha, eu tenho tudo e não preciso de nada. Eles estavam em uma cidade privilegiada, era uma igreja rica, tinham tudo que o dinheiro podia comprar, mas eles não tinham o que era mais precioso, Marcela: a presença de Jesus. É Deus! Aleluia! Oh, irmão, a igreja pode ser bonita, pode ter muitas pessoas, pode fazer um grande evento aqui nesta igreja, mas se não tiver a presença de Jesus, eu sinto muito, não tem nada. É Jesus! Aleluia! 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 A janela roubava a atenção de Eutico e distraía o seu coração. Segundo ponto, a janela é um lugar de quedas perigosas. Se não bastasse Eutico estar na janela, distraído com as coisas que aconteciam fora da janela, Eutico pega no sono. Estava tão confortável a janela que Eutico começou a dormir. Estava tão confortável o ambiente onde ele estava sentado que ele pegou no sono, irmão. É muito perigoso um crente estar confortável demais. É muito perigoso tudo estar indo bem para o crente. Oh, irmão, é nesses momentos que o que nós mais precisamos é passar por um deserto. Nós não devemos fugir do deserto. Devemos passar por ele com Jesus. Como esse lindo hino, por último, que os jovens cantaram: Jesus é nosso amigo, ele é nosso protetor, e ele passa conosco nos vales da morte, ele passa conosco no meio do fogo, ele passa conosco no meio das águas, para ensinar para nós, para ensinar para mim e para você, que nós só dependemos da graça dele. Oh, irmãos, eu entrei para essa graça com 13 anos de idade. É Jesus! E eu digo para Jesus: o meu maior medo não é parar, o meu maior medo não é que as portas se fechem para mim da palavra. O meu maior medo não é perder nada que seja deste mundo. Eu falei com a minha mãe que o meu maior medo é perder a presença de Deus. É achar que eu consigo viver sem Ele. Podem me tirar os púlpitos, podem me tirar tudo que eu tenho de valor, mas eu não posso viver sem a presença de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmão, meu coração arde por amor a Ele. E eu fico triste de pensar como eu deveria ser melhor, o quanto que Ele merece o melhor de mim. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a ficar longe da janela, a nos afastar de qualquer distração, porque a janela é um lugar de quedas perigosas. É Deus! Aleluia! Eutico foi dominado pelo sono e caiu. Eutico caiu do terceiro andar e morreu, e a sua queda foi trágica. Tem muito crente morrendo, irmãos. Tem muito crente na igreja morrendo.
Às vezes não dá para perceber. Só quem é espiritual percebe. Mas esses crentes mortos não precisam de uma palavra de consolo. Eles precisam de uma palavra de correção. Porque estar na janela é perigoso. E se eles não tiverem consciência de que estão prestes a morrer, eles não saberão do risco que estão tendo. É, Deus. Procede do altar. Tira tudo que te distrai de Jesus. Se for relacionamentos de namoro, jovem, tira, sai. Se for contatos, apaga. Porque Deus quer santidade. Deus não se importa se você canta bonito. Deus não se importa se eu prego bonito, se você prega bonito. O que Deus está interessado é saber se a Raquel está pregando o que vive. O que Deus está interessado é saber se eu e você estamos de fato vivendo para Deus. E se o nosso coração foi regenerado. A janela é um lugar de quedas perigosas. E se hoje você estiver na janela, minha palavra para você: saia da janela. A janela não é lugar para você. Prefira estar como Maria, que enquanto Marta estava agitada de ter recebido Jesus e os discípulos, ela não sabia o que fazer para dar para eles comerem. Ela estava preocupada de ornamentar o ambiente para receber Jesus. Mas o que Maria conseguia fazer é estar de joelhos ouvindo ele falar. Eu vejo uma igreja como Marta, que está mais preocupada de fazer do que orar. Irmãos, Deus conta com as duas coisas. Com o trabalho, conta sim. E Deus recompensa aquele que trabalha. Mas o que Deus mais se importa não é com o meu trabalho, não é com o trabalho do Elias. O que Deus mais se importa é com a adoração. Porque pode até trabalhar, mas se não levar uma vida de adoração, tudo é nada. Deus se importa primeiro com a tua intimidade com Ele, do que o teu trabalho para Ele. Maria escolheu a boa parte. Enquanto Marta estava louca, tentando fazer algo para Jesus, Maria escolheu estar sentada aos seus pés, ouvindo Jesus falar. Eu vejo uma igreja distraída, Pastor Marcos. Eu vejo uma igreja distraída com as coisas do mundo, como Sansão. Sansão pensava que estava fazendo algo para Deus, mas seu coração estava distante de Deus. Ele estava distraído com as outras coisas. Coisas estas que o desviou do foco e o fizeram cair. E a sua queda foi muito grande. A janela é um lugar de quedas perigosas. E quando nós ouvimos janela, eu lembro de Davi. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra. Eu nunca vi isso. Mas ele estava lá em casa. Ele decidiu tirar umas férias. Ô irmão, é perigoso o crente tirar umas férias. Decidiu tirar umas férias e ficou em casa. O que ele foi fazer? Olhar para, vamos colocar janela. Foi olhar para fora. Ele olhou para fora e viu uma mulher se banhando. E todos nós sabemos o que aconteceu depois disso. Aquela janela aberta levou Davi a cometer adultério e depois assassinato. Oh irmão, é perigoso estar na janela. Davi ele se inclinou para o pecado. Ele se embaraçou com as coisas. Ele olhou para a janela e caiu. Estar na janela é perigoso, meu irmão. Eu estava na janela. Pegou no sono. E o mais triste
é que ele caiu do terceiro andar e morreu. O pastor Marcos estava dando a escola dominical e ele falou um versículo que me chamou a atenção. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O inclinar para a carne traz a morte, mas a inclinação para o Espírito traz vida e paz. Meus irmãos, Deus é um Deus de vida. Jesus disse: olha, eu vos dou vida e eu vos dou com abundância. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Deus não é Deus de mortos. Deus não é somente Deus de mortos. Ele é Deus de vida. Ele é Deus de vida. E o que traz-nos consolo em meio a esta palavra? Sabendo nós dos perigos que temos, que olhar para a janela nos faz distrair, que olhar para a janela nos faz ter uma queda perigosa. Qual é o consolo dessa mensagem? É que Jesus pode trazer vida para o pobre pecador. Não importa quão caído você esteja, não importa qual foi o andar que você caiu da janela, o que importa é que a graça de Deus pode dar vida outra vez. As janelas hoje são mais coloridas, são mais atraentes, mais numerosas e espaçosas. Os jovens encontram janelas por todos os lados. O mundo virtual encara suas janelas sedutoras diante dos olhares divididos dos jovens crentes. E diante disso, eu e você, Igreja do Senhor, jovens, precisamos fazer uma escolha. O nosso coração não pode estar dividido. Eu vou no culto de domingo quando der. Eu vou no culto de domingo quando alguém for pregar. Quando alguém vir de fora pregar. Não, irmãos. Isso não é servir a Deus. Isso é servir a si mesmo. Porque vir ao culto, até mesmo todos os cultos, não anula o que eu e você temos com Deus. Nós precisamos fazer uma escolha. Não tem como nosso coração estar dividido. Nós não podemos ser amigos do mundo e ao mesmo tempo amigos de Deus. Não podemos ter um pé no mundo e um pé na igreja. Deus não aceita mornidão em sua casa. Nós precisamos realmente ter um encontro com Jesus. Precisamos realmente ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E esse encontro é urgente e necessário. A distração fez Eutico cair da janela e morrer. Mas a graça de Deus deu vida ao jovem que estava morto. O jovem caiu do terceiro andar e morreu. A igreja toda parou. Paulo parou de pregar. E Paulo foi lá, irmão Elias. Foi lá no jovem morto. Ele se abaixou. Pegou a sua mão, que ainda estava quente. E disse para os crentes ali: olha, não temas, porque a vida nele está. A igreja é um corpo vivo para trazer vida ao pobre pecador. A igreja foi chamada, irmãos, não para ficar em quatro paredes, mas para pegar a Bíblia e pregar sobre o Cristo, que é o que morreu pelos nossos pecados. O mais lindo é que Paulo, ele se abaixa e ele fala para a igreja: olha, fica em paz, porque a vida nele está. Irmãos, nós somos chamados para levar vida, para levar vida, para levar vida.
morrido. E também de Eliseu, que ressuscitou o filho da Sunamita. E os dois, em forma singular, eles abraçaram, se deitaram sobre o corpo morto do jovem. E isso trouxe vida. Deus! Aleluia! Ó, irmãos, nós somos instrumentos de vida. Às vezes tem alguém no teu trabalho, na tua casa, ou até mesmo na igreja precisando de um abraço. Às vezes não percebemos, mas tem alguém que está quase morrendo. Às vezes não percebemos, Pastor Paulo, mas tem alguém do nosso lado pedindo: eu quero viver, eu estou morrendo. Às vezes nós não percebemos, mas tem alguém do nosso lado que está quase gelado de frio. E nós somos instrumentos de vida para abraçar, para profetizar que tem vida. Glória a Deus! Aleluia! Cadaramando, caradasai, cadaramando. Aleluia! Ezequiel 37, versículo 3. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 3, diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetiza, crente, que esta cidade é do Senhor Jesus. Profetiza vida, vida. Tem muito crente na igreja matando outro crente. A palavra do Senhor diz para nós hoje: você não é instrumento de morte. Então cuida da tua boca, porque dela irão sair rios de água viva. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para qual propósito? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que eu e você estávamos atolados no pecado. Jesus! A nossa condenação era a morte. Mas um dia Deus entregou o seu Filho, que estava no
descer o céu, sendo adorado pelos anjos e arcanjos. Ele desceu, ele se humilhou, ele se desfez da sua glória por um momento, para descer por nós pecadores. Quando você pensar, por que eu devo trazer vida? É porque um dia você esteve morto, sujo, estava no pecado, e Deus um dia te deu vida. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos para a nossa geração, às vezes nós temos a mesma visão de Ezequiel, mas Deus pode trazer vida ao vale de ossos secos. Elias deitou sobre o filho da viúva e ele voltou à vida. Eliseu abraçou o filho da sunamita e ele voltou à vida. Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos e um exército voltou à vida. Oh, irmão, se você sente falta de alguém que já esteve aqui, vai lá, visita, dá nele um abraço e diga: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Volta a congregar conosco. Você faz falta na casa. Oh, irmãos, nós não podemos perder nenhum. Precisamos garantir que eles estejam aqui para ganhar outros para Cristo, porque a obra não é de homem, não é do pastor, mas é de Jesus. Ele quem fez a promessa e Ele quem garante a vitória. Glória ao teu nome, Jesus. A janela é um lugar que oferece distrações. A janela é um lugar de quedas perigosas. E a minha oração e meu pedido é que ninguém se encontre depois dessa palavra na janela. Que Deus nos fortaleça na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Porque a nossa palavra de consolo nessa noite é que se nós estivermos na janela, Jesus, Ele pode trazer vida. Jesus pode nos arrancar dali e nos levar para estar num relacionamento com Ele. Jesus vai voltar, irmãos. Nós estamos por um breve momento. Pode ser que hoje eu não deite sobre minha cama. Pode ser que você não deite sobre a sua cama hoje. Pode ser que antes que esse culto termine, Jesus chama a sua igreja para estar com Ele. Nós precisamos ansiar por esse dia. Precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é mais importante: a volta do Senhor Jesus. E lá, meu irmão, não entra quem está na janela. Lá só entra quem está no santo dos santos. Aleluia! Lá só entra quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus nos fortaleça. Que Deus dê vida para os que estão mortos nessa noite. Que Deus continue mantendo aqueles que estão vivos de pé, para que o seu nome seja glorificado. Coloque de pé. Que fechemos as janelas como José. José foi tentado. A janela estava escancarada na sua cara, mas ele a fechou. Que fechemos as brechas como Neemias. Os inimigos da obra de Deus estavam incomodados, que até as brechas do muro Neemias tampou. Que não nos conformemos ao sistema maligno como Sadraque, Mesaque e Abednego, e nem paremos de orar como Daniel. Vou fazer 2 convites nessa noite. O primeiro é: se alguém se encontra hoje longe do Senhor, o bom samaritano, o Deus de vida quer